E aí, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a abertura do xadrez. Nós já falamos, né? Na verdade, o xadrez ele tem 3 fases, que seria a abertura, o meio-jogo e o final. Nós já falamos bastante sobre o final, que no caso seria, né? Principalmente como dar o checkmate, que é, a gente vai terminar a partida. Então é lógico, é importante a gente saber como é que ganha primeiro, por isso que a gente estuda primeiro o final, né? A gente vai ao contrário, para depois estudar a abertura. Então, primeira coisa, vamos dizer o que é uma abertura no jogo de xadrez. A abertura é a primeira fase do jogo de xadrez e pode efetivamente decidir o resultado da partida. Um erro na abertura pode levar a falhas irremediáveis. Então, pessoal, é o seguinte, a abertura, quantas jogadas são aberturas? Não tem, assim, uma jogada, porque tudo depende do que você fizer, da resposta também do seu adversário, para falar assim, a abertura, ela foi com 10 partidas, com 10 jogadas, com 12 jogadas, tudo vai depender. Ela vai ali entre 5 a 15 jogadas, mas podendo passar disso, né? Então, eu não tenho assim, um número correto. Mas até que você perceba que você já desenvolveu basicamente quase que todas as suas peças, o seu adversário também, né? E aí você já começa a fazer sua estratégia de meio jogo para fazer chegar até o final, que é dar o checkmate. Bom, e o que a gente vai estudar da abertura? Nós vamos estudar 10 regras básicas das aberturas. Isso aqui são conselhos, tá? Para que vocês façam, essas são regras, mas você não é obrigado a fazer, lógico. Você deve escolher o que você deve fazer ou não, se você vai fazer todas. E nessa primeira parte, o tio não vai apresentar as 10 de uma vez. Eu vou apresentar hoje 5 das 10 regras para sair-se bem em qualquer tipo de abertura. Como eu falei, essas normas são genéricas e, embora nem sempre possam ser obedecidas, são de grande ajuda para orientar o enxadrista na primeira fase do jogo. Então, vai acontecer de você falar, eu não consegui fazer uma dessas regras. Por quê? Porque depende da jogada do seu colega, às vezes ele atrapalhou você, ele já fez essa jogada, tentando impedir realmente que você realize uma dessas 10 regras básicas. Mas você deve tentar fazer o maior número possível, tá? E nesta sequência, eu vou colocando uma sequência que vai te ajudar também a ir desenvolvendo isso durante o jogo. Por isso que eu vou colocar 5 primeiro, você memoriza, depois eu coloco as outras 5. Agora, a primeira delas é uma que o tio sempre já falou isso com vocês, sempre fala, eu não falava que era a regra básica de abertura, mas que é interessante, né, e que a gente sempre colocou isso aí, que é começar o jogo movimentando os peões da dama ou do rei até as casas E4 e D4, no caso para as claras, e E5 ou D5, no caso das escuras. Com esses movimentos, as casas centrais serão dominadas e será aberto o caminho para o desenvolvimento das demais peças. Então, olhando o nosso tabuleiro aqui, no início da partida, o que a gente tem? Então, o que seria os peões da dama e do rei? Seriam esses 2 peões, né, que estão na frente da dama e do rei. O melhor, realmente, seria você movimentar o peão do rei. Eu vou começar aqui movimentando o peão da dama, só para a gente ter uma ideia, só para a gente ter uma noção do que vai acontecer. Quando eu abro aqui com o peão da dama, tá? É aquilo que falou, eu abro para as outras peças jogarem. Então, por exemplo, eu já abri aqui para o próprio bispo sair, na diagonal, eu abro para a dama também sair, tá? Abro para o rei, se precisar, e aí eu também vou fazer a preparação, né? Eu posso fazer a preparação para o roque mais fácil, mas nesse caso, o roque, tá, das peças, o roque maior, né? No caso das peças claras. Agora, se eu fizer, vamos fazer outro movimento aqui, por que eu falo que ainda é melhor, que eu disse, né? Abriu as peças, tá vendo? Você conseguiu liberar 3 peças. Se você fizer com o peão do rei, por que a gente leva ainda é melhor, né? Mais vantajoso do que com o peão da dama? Porque com o peão do rei, você está liberando um bispo do mesmo jeito. Você libera a dama de uma forma mais fácil também, se você precisar, porque a dama, ela andando na diagonal, olha que ela vai alcançar, vai ter um alcance maior. Nesse caso aqui, ó, ela ficaria travada, né? Porque eu teria um peão aqui na frente, e como teria um peão aqui também, ela não conseguia fazer esse movimento na diagonal. E aí você já consegue, além de estar começando a dominar o centro aqui,
você já consegue liberar, então, o bispo, a dama, um eventual cheque você pode tentar liberar até o rei, tá? E fica mais fácil para você fazer o roque menor, que é o mais indicado, né? Porque além dele ser mais rápido, o seu rei vai ficar mais protegido. Então, você já consegue liberar o bispo para fazer o roque, né? E depois, é lógico, o cavalo, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele sai com facilidade. O mesmo acontece, tá? Se a gente fazer aqui, as peças escuras devem seguir as mesmas regras, ok? Então, tudo isso para facilitar a sua abertura. Eu vou fazer aqui sempre com as peças claras e as peças escuras, para a gente ir notando o que acontece, né, nos dois casos, e depois, se tiver alguma variação, eu vou trabalhando isso com vocês também. A segunda regra que a gente vai ver, então, é a seguinte: é muito importante colocar cedo os cavalos em jogo. O motivo dessa orientação deve ser o fato de os cavalos serem mais lentos que as demais peças e necessitem de inúmeros lances para passar de um lado para o outro do tabuleiro, ou seja, para a gente poder atacar, né, o nosso adversário. Além disso, os cavalos devem estar no centro para dominar o maior número de casas e atingir mais rapidamente qualquer lugar no tabuleiro. Voltando então aqui para o nosso jogo, né, para o nosso tabuleiro, o que eu tenho? Desenvolver os cavalos, tá? É aquilo que a gente falou, o cavalo, ele tem essa vantagem de pular peças, então você consegue, no começo, como está muito travado o centro, ele tem essa vantagem também, você consegue pular pecinhas, né, para ameaçar o adversário, até mesmo para fazer capturas. Mas, como eu disse lá, né, ele é lento, porque ele anda 3 casas de cada vez, diferente, por exemplo, de um bispo, que ele pode andar quantas casas quiser, então o bispo já atravessa o tabuleiro de uma vez. Mas como ele é lento, né, eu preciso desenvolver, talvez para chegar mais próximo das peças adversárias, para poder fazer uma ameaça. Então, eu já devo começar, né, logo no começo do jogo, eu fazer esse tipo de movimento. Então, por exemplo, vou fazer aqui um movimento de cavalo, tá? Vou fazer aqui um outro movimento de cavalo. Nota que, a partir do momento que eu faço o movimento do cavalo, eu já tenho, né, no início, vocês percebem que ele só tem 2 casas para jogar. Aqui, ele já começa a ter mais possibilidades. Quanto mais no centro, na peça, né, mais possibilidade ela tem de jogada. Então, isso é importante também no desenvolvimento do cavalo, tá? Mesmo acontecendo aqui, ó, tá vendo? Eu posso movimentar, fazer a saída de 2 cavalos sem problema nenhum. Lógico que você pode ter variantes, você pode jogar, por exemplo, mais para o canto do tabuleiro, não tem problema. Mas essa aqui é uma saída super interessante, tanto para as peças claras quanto para as peças escuras. A terceira regrinha é a seguinte: se possível, faça jogadas de desenvolvimento que constituam ao mesmo tempo ameaça às peças adversárias. Dessa maneira, o opositor é obrigado a defender-se desde o princípio. Por exemplo, depois do lance 1, E4, E5, uma boa jogada para as peças brancas é: segunda jogada, cavalo F3, porque além de desenvolver uma peça, ela ameaça o peão E5, em E5. Então, vamos ver um pouquinho sobre essa jogada também. Então, olha só, o tio até já tinha feito algumas coisas aqui, mas eu vou voltar, tá? Só para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, olha só, depois de feito, né? Eu estou voltando, né? Isso não é permitido numa partida, mas é só para mostrar para vocês. Então, por exemplo, depois de feito essas 2 primeiras jogadas, né? E o coleguinha jogou um E5, por que é interessante? Ó, por exemplo, a jogada com cavalo F3, como falou aí. Porque, olha só, você já está fazendo uma ameaça, tá? Ao peão adversário. É lógico que aqui o seu colega também, ele pode, além de tentar defender esse peão, ele pode tentar, é lógico, fazer uma jogada para fazer uma ameaça para você também. Aí você vai ter que decidir. Você captura primeiro, faz uma defesa, tá? Então aqui, por exemplo, você poderia fazer uma defesa com o peão, fazer uma defesa com o bispo. Aí tudo vai depender da estratégia, do seu objetivo, do que você quer usar. Mas tá vendo que sempre tentar ameaçar. Por quê? Ou o colega vai fazer uma jogada, né, de defesa, ou ele vai acabar perdendo essa peça, e aí você já começa a ter vantagem material, ou seja, começa a ter mais peças em relação ao seu coleguinha, ao seu adversário. 4. Não faça demasiados movimentos de peão na abertura, pois isso atrasa o desenvolvimento das demais peças. Além disso, os peões não podem retroceder após serem movimentados, e, portanto, deve-se estudar cuidadosamente seu avanço. Nesse caso, pessoal, a gente pensar o seguinte: eu preciso desenvolver as outras peças. Então, por que eu vou ficar fazendo jogadas com os peões, né? Se eu tenho peças um pouquinho mais fortes que eu
possa desenvolver. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu até falei para vocês, né? A gente precisa fazer movimentos de defesa. Então, por exemplo, por que eu vou fazer um movimento? Eu quero defender esse meu peão, mas eu vou movimentar então este peão aqui, tá? Sendo que eu vou perder uma jogada, sendo que eu posso desenvolver uma peça com um poder maior, vamos dizer assim. Então, uma jogada interessante, se você quiser fazer, é, por exemplo, já jogar o bispo, ó. Tá? Você consegue fazer um movimento com o bispo que defenda o seu peão. Então, se ele te atacar com o cavalo, você ataca ele com o bispo. E nesse caso é uma vantagem, né? Porque o cavalo ele tem um maior valor do que o seu peão. Esse peão, né, não tem mais para onde andar mesmo, já está travado aqui. Então você já levou uma vantagem. Você tirou uma peça de maior valor, né? Você sacrificou uma peça de menor valor, mas ganhou uma peça de maior valor. E também, ó, essa é interessante porque você já abre para fazer o roque aqui, ó. Você já preparou para fazer o roque. Uma outra jogada interessante, que eu até já mostrei no começo, que ajudaria também, seria essa aqui, ó. Você jogar com o seu cavalo, ó. Você também já está desenvolvendo outro cavalo, né? E está protegendo o seu peão. Lógico, né, que o coleguinha... E aí, pessoal, às vezes acontece muito, né, das pessoas falando assim, tio, ele está me imitando. Ele não está te imitando, apenas ele escolheu fazer uma abertura, né? Nesse caso, igual a sua, principalmente, gente, nos primeiros lances, nos 4, 5 primeiros lances, aí cada pessoa vai pensar de uma forma diferente, né? Passado isso, a pessoa pode pensar igual, né? Eu fiz a mesma abertura aqui, nessa. Essa abertura a gente chama de abertura de 2 cavalos, tá? Que é você sair com os peões, fazer a abertura com 2 cavalos, ou seja, você já sair com os seus 2 cavalos, tá? E aí agora você vai preparar, jogar o bispo para fazer, né? O roque seria a próxima jogada. Interessante neste caso aqui, o mesmo acontecendo, né? Para o coleguinha. Só que é lógico, você pode, se quiser, é lógico, né? Se você tiver alguma ideia, né? E aí o tio vai deixar para a criatividade de vocês, tentar fazer uma outra espécie de jogada, né? Jogar o bispo ou uma outra peça, tentando aí, né, atrapalhar o roque do colega, ou tentando armar alguma armadilha, né, vamos dizer assim, para o colega. O interessante dele estar fazendo uma jogada parecida com a sua, porque você já sabe mais ou menos o que ele vai fazer depois. Então, se ele escolher o mesmo tipo de abertura que você, mais ou menos você já tem ideia do que ele pode fazer, e você pode preparar alguma coisa para surpreender. E a quinta dica, né, e última que a gente vai ver hoje, na próxima aula eu vou passar as outras 5 para vocês, também comentar, é não movimentar prematuramente a dama, tá? Esta pode ser ameaçada facilmente pelo adversário, que ainda tem todas as suas peças. A ordem mais adequada para a saída das peças é a seguinte: um dos peões centrais, depois os cavalos e os bispos, como o tio até fez, né? Após o roque e finalmente a dama e as torres. Então agora a gente vai falar porque esta jogadinha aqui, ó, essa dica, né, é muito importante, porque muitas pessoas às vezes tentam movimentar a dama pensando da seguinte forma: eu vou sair com a minha dama porque como a dama é a peça mais forte, eu já saio, vamos dizer assim, né, arrebentando com o meu adversário, capturando as peças dele. Mas vamos ver o que vai acontecer então no tabuleiro. Nota só, o tio tinha feito, né, as jogadas, por exemplo, dos bispos, tá? Que era aquela sequência que falou, né? Eu joguei os peões, saí com os cavalos, depois com os bispos, tá? Aí, como eu disse, às vezes a pessoa pensa assim, ó, eu vou sair com a dama, tá? E olha aqui que a dama tá um pouco, né, como eu coloquei o cavalo aqui, ela tá um pouco difícil. Mesmo, tio, mas não tinha esse cavalo, por exemplo, eu posso tentar sair com a dama? Só que aí, o que vai acontecer? Por exemplo, se eu resolver sair com a dama antes de desenvolver os cavalos, por exemplo, o que pode acontecer às vezes é uma ameaça, tá, meio que desnecessária. Olha só, eu fiz um movimento com a dama. Esse movimento até é muito conhecido para quem tenta fazer o cheque do pastor, né? Porque aí o cheque do pastor você vai tentar ameaçar esse peão jogando com o bispo. Mas um coleguinha mais experimentado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um movimento de defesa, que pode ser com este peão, tá? Ou, por exemplo, com o cavalo, ó, que é uma jogada normal. Lembra que eu falei movimentar o cavalo? Ele não saiu da sua estratégia, ele movimentou o cavalo, né? Ele não movimentou esse primeiro, ele escolheu movimentar o outro. Mas olha só, tá vendo que ele já ameaçou a dama? E a dama não pode pegar esse cavalo. Aí o que acontece? Se ela andar para frente, ela vai ser capturada. Se ela andar na diagonal, ela vai ser capturada, tá?
Se ela fizer um movimento mais lateral aqui, ela não vai ficar ainda numa posição muito interessante, porque ela pode depois, né, ele pode jogar com o peão e ameaçar essa dama. Então, com certeza, ele vai ter que dar uma recuada nessa dama. Olha só, você perdeu uma jogada, porque você foi, melhor, você perdeu duas. Você andou com a dama e depois voltou. E às vezes muitas pessoas fazem esse movimento de voltar realmente com a dama para o início da partida. Ok? Então, não é uma jogada interessante você já tentar, porque aí você, como tem muita peça, às vezes você pode bobear, não ver uma ameaça do seu colega e, pum, perder a sua dama. Tá? Então, vamos tentar sempre fazer, né, aquilo que o tio falou, que é seguir essa sequência, tá? Que é interessante para vocês. Você movimentar, então, os peões centrais, um dos, tá? Não os dois, um só, por enquanto, tá? Se você escolheu da dama, não tem problema, mas aí você vai tentar fazer o roque maior, né? Mas movimenta um dos peões centrais, de preferência o do rei. E aí, na sequência, movimento de cavalos. O tio fez esse movimento, né, desse primeiro cavalo, do cavalo da B primeiro, mas se você quiser fazer o movimento do cavalo da G, não tem problema, tá? Primeiro. Mas movimento de cavalo, coloca os cavalos no jogo, ó, já coloquei, tá vendo que o cavalo já tá protegendo casa, já tá ameaçando casa, tanto no centro, porque esse domínio do centro é importante para você conseguir desenvolver o jogo, né? Vai ter mais casas para você jogar, né? Então você pode alternar, você pode sair com um cavalo ou outro. Depois você vai fazer, né, um movimento com o bispo, e aí você vai escolher o que você pode tentar fazer, tá? Você pode tentar subir o bispo mais um pouquinho, e aí vai ficar de acordo com a sua estratégia, o que você vai ter em mente para fazer depois, tá? Eu vou fazer jogadas aqui para a gente poder ilustrar, né, o que o tio tá falando, certo? Aí depois, ó, agora olha só, depois que você fez esse movimento, vamos fazer o roque, certo? Se o seu coleguinha também resolver fazer, se o seu coleguinha não resolver jogar assim ou não fazer o roque, melhor para você, ele vai estar mais desprotegido, tá? E agora, a partir desse momento, nota que quando a gente faz o roque, eu trouxe uma torre para o jogo, tá? A dama agora ficou mais fácil, eu tenho mais proteção para a própria dama. E agora é hora de desenvolver meu jogo, certo? Aqui, pessoal, vamos dizer que a abertura está quase que pronta. E mais 2, 3 jogadas, aí agora que são várias variações, que o tio não vai entrar em méritos aqui, porque aí agora você que vai ter que decidir, né, mais ou menos o que você vai fazer. Mas agora sim, tá? Você pode tentar desenvolver as outras peças. Então você pode tentar desenvolver a dama, né? E tentar ir jogando com ela, fazendo alguma coisa. O que eu aconselho mesmo é que você nem nessa jogada desenvolva a dama ainda não. Trabalhe mais um pouquinho ainda com os cavalos e o bispo. Pode tentar liberar o outro bispo. É lógico que nessa jogada que eu fiz antes do roque, por exemplo, né? Olha só, se o tio tivesse, por exemplo, colocado o bispo aqui, vou fazer uma jogada diferente para cada um, só para a gente analisar, né? Eu andei mais com esse bispo, depois eu fiz o roque, tá? Certo? Com os dois. Mas o que aconteceu? Esta jogadinha aqui talvez possa ser mais interessante, porque você já está aqui, ó, tentando ameaçar, né, um pouquinho mais o bispo, e aí você tem que ver o que seu coleguinha está tentando fazer também. Mas nota que você já consegue fazer uma jogada que, se você quiser, né, você pode jogar numa dessas duas casas. Eu não aconselho jogar na segunda, porque senão ele captura, ainda vai ameaçar seu cavalo, você vai ter que mexer o cavalo. Joga aqui, né? Mas, depois dessa jogada, você viu que o colega agora não consegue fazer isso. Por que eu queria isso? Porque eu quero liberar esse bispo, ó, tá? Eu quero trazer esse bispo para o jogo, tá? O colega não vai conseguir fazer isso. Então ele vai ter que tentar fazer, por exemplo, uma saída de bispo lateral, que não é tão interessante. Por quê? Porque o bispo no centro, como a gente sabe, qualquer peça no centro, né? Olha só, e agora tem várias casas para jogar. Vou jogar aqui só para a gente entender um pouquinho. Mas o bispo no centro do tabuleiro, olha só, ele já tem um poder de alcance maior, olha só, tá? E esse bispo trazendo ele para o canto, né, fazendo essa jogada, olha só, ele tem somente um, tá? E até porque essa jogada eu fiz aqui, mas não é uma jogada interessante, porque o que acontece? Ó, eu já tenho esse bispo, ó, que pode capturar, né? Lógico que eu fiz um pouquinho mais rápido, sem pensar muito, mas, né, só para demonstrar, né, que esse bispo, ele, mesmo que não tivesse, ele teria só um lugar para ele andar ou voltar,
né? Já esse outro, como no centro, olha o controle do centro, como que é importante. Você tem um poder de ação. Nesse caso aqui, ó, as claras estão em vantagem porque ela tem um controle maior do centro. Ela tem mais peças no centro do tabuleiro, né? Aqui é o centro mesmo do tabuleiro. Tá? Vamos dizer assim, tá dividido? Tá, cada um tem um. Mas nota que eu tenho um bispo que pode atacar esta casa e esta casa mais central, esta casa e esta casa mais central, o cavalo, então aqui eu já tenho um domínio maior do centro das peças claras, certo? E por aqui, ó, essa abertura agora já começa a terminar, vamos dizer assim, né? Pode ser feito mais uma ou duas jogadas ainda considerada abertura, mas aqui já se começa, por exemplo, a uma tentativa de captura de peça ou de ameaça de peça, e aí já começa o meio jogo, né? Que aí você acaba, e é normal, tá, pessoal? Eu não quero perder nenhuma peça. Lógico, você tem que pensar, quanto menos peça você perder, melhor. Mas às vezes é interessante você perder. Não, eu vou dar um peão pro meu colega, eu vou sacrificar um peão, mas eu vou capturar uma peça mais forte. E é assim mesmo que o jogo de xadrez, você tem que pensar nisso, sacrificar alguma coisa para ganhar outra, e é assim que acontece nas partidas do xadrez. Bem, pessoal, então, para esta aula é só, tá? Na próxima aula eu volto com as outras 5 dicas, e aí você pode estar, né? Primeiro vai treinando essas 5 que eu dei, vai pensando nelas, vai colocando aí no seu tabuleiro, vai fazendo, né? E depois eu volto com as outras 5. Quem tiver interesse de pesquisar, tem na internet, tá? Essas 10 regras, só colocar, tá? As 10 regras para abertura do jogo de xadrez, que você vai conseguir ver. Então, se alguém quiser adiantar, fica à vontade. A lógica é sempre interessante tá podendo estudar, né? E adiantar esses movimentos. Certo? Então, um grande abraço para vocês, um ótimo fim de semana e fiquem com Deus.